Quando ele gritou, "Você não tem nem ensino médio", ela saiu dali destruída. Mas anos depois, voltou para dar a volta por cima. E o que aconteceu nesse reencontro emocionou todo mundo. Era uma terça-feira comum quando Maria chegou na empresa às 5 da manhã, como sempre fazia há 5 anos. O prédio estava vazio, silencioso, exatamente do jeito que ela gostava. Podia trabalhar em paz, sem ninguém olhando torto ou fazendo comentários sobre ela estar ali. Pegou o carrinho de limpeza no depósito e subiu para o 12º andar, onde ficavam as salas dos executivos. A rotina era sempre a mesma. Primeiro limpava os banheiros, depois os corredores e por último as salas de reunião. Maria trabalhava com cuidado, prestando atenção em cada detalhe. Nunca tinha recebido uma reclamação sequer em todos esses anos. Era uma funcionária dedicada, pontual, responsável. Ganhava pouco, mas fazia o trabalho com dignidade. Naquela manhã, quando chegou na sala de reuniões principal, parou por alguns segundos olhando aquela mesa enorme de vidro, as cadeiras de couro, os quadros caros nas paredes. Às vezes se perguntava como seria sentar numa daquelas cadeiras, participar de uma reunião importante, ter voz nas decisões. Balançou a cabeça, afastando esses pensamentos. Era melhor focar no trabalho. Começou limpando as janelas enormes que davam vista para a cidade. Lá embaixo, São Paulo acordava devagar. Carros começando a circular, pessoas indo trabalhar, cada uma com seus sonhos e problemas. Maria pensava na filha, Giovana, que estava dormindo em casa. Uma menina de 12 anos esperta, inteligente, que sempre perguntava por que a mãe trabalhava tanto e ganhava tão pouco. "Mãe, por que você não arruma um emprego melhor?" Giovana perguntava às vezes. Maria nunca sabia o que responder. Como explicar para uma criança que algumas pessoas nascem com oportunidades e outras precisam lutar apenas para sobreviver? Como falar que ela mesma tinha parado de estudar aos 17 anos para trabalhar e ajudar em casa? Estava passando pano na mesa quando ouviu vozes no corredor. Estranhou. Eram apenas 6:30 da manhã. Nenhum executivo chegava antes das 9. Sentiu o coração acelerar. Se alguém reclamasse dela estar ali naquele horário, podia perder o emprego. E não podia se dar ao luxo de ficar desempregada. As vozes foram ficando mais altas, mais próximas. Maria reconheceu uma delas. Era Roberto, o diretor comercial. Um homem de 46 anos, sempre impecável, que tratava os funcionários de limpeza como se fossem invisíveis. Quando cruzava com ela nos corredores, nem cumprimentava. Olhava através dela, como se não existisse. A porta da sala se abriu de repente. Roberto entrou acompanhado de 3 homens elegantes, todos falando em inglês. Eram investidores estrangeiros. Isso era óbvio pelo jeito que se vestiam, pela postura, pela forma como Roberto os tratava com tanto zelo. Maria sentiu o sangue gelar. Eles não deviam estar ali àquela hora. "Desculpem, senhores", Roberto disse em português com a voz alterada. Não imaginava que ainda teria serviço de limpeza acontecendo. Maria baixou a cabeça, tentando se fazer pequena. "Me desculpe, Dr. Roberto. Eu já estava terminando. Posso sair agora mesmo." "Não", Roberto falou mais alto, e havia algo diferente no tom dele. Uma raiva que ela nunca tinha visto antes. "Você não pode sair agora. Você já estragou tudo." Os investidores estrangeiros se entreolharam, claramente desconfortáveis com a situação. Um deles murmurou algo em inglês que Maria não entendeu, mas pelo tom parecia ser uma pergunta sobre o que estava acontecendo. Roberto ficou vermelho. Maria percebia que ele estava envergonhado na frente daqueles homens importantes. E quando Roberto se sentia constrangido, alguém sempre pagava o pato. Dessa vez, ela sabia que seria o alvo. "Vocês querem saber qual é o problema desta empresa?" Roberto disse em inglês para os investidores, mas olhando fixamente para Maria. "É isso aqui. Funcionários que não sabem qual é o lugar deles." Maria sentiu as pernas tremendo. Não entendia inglês fluentemente, mas percebia que ele estava falando sobre ela de forma humilhante. Os investidores pareciam desconfortáveis, mas Roberto continuou. "Esta mulher", ele apontou o dedo na direção dela, "trabalha aqui há anos e nem sabe ler direito. Olhem só o tipo de gente que temos que contratar neste país." Agora Roberto estava falando português de novo e cada palavra era como um soco no estômago de Maria.
Ela sentia o rosto queimando de vergonha, mas não conseguia sair da sala. As pernas não obedeciam, como se estivessem pregadas no chão. Dr. Roberto, eu posso explicar. Ela tentou falar baixinho. Explicar o quê? Ele explodiu, agora gritando mesmo. Que você não tem nem ensino médio? Que não sabe se comportar? Que não entende que tem hora para tudo? As palavras ecoaram pela sala como tiros. Você não tem nem ensino médio. A frase ficou pendurada no ar, pesada, cruel, destruidora. Maria sentiu os olhos se enchendo de lágrimas, não de tristeza apenas, mas de uma humilhação profunda que cortou a alma. Os 3 investidores olhavam para ela com uma mistura de pena e desconforto. Um deles disse alguma coisa em inglês para Roberto, claramente tentando acalmar a situação, mas ele estava fora de controle. Vocês não entendem, Roberto continuou em inglês, gesticulando de forma exagerada. No Brasil, temos que lidar com esse tipo de situação todos os dias. Pessoas sem educação, sem preparo, que não sabem qual é o lugar delas. Maria não precisava entender cada palavra para saber que ele estava destruindo sua dignidade na frente de estranhos. Estava usando ela como exemplo de tudo que considerava errado no país, nas pessoas pobres, nos trabalhadores simples como ela. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas Roberto não parou. Parecia que quanto mais ela se humilhava, mais ele se sentia poderoso. Olhem para ela, ele disse, agora alternando entre português e inglês, chorando porque não consegue aceitar a verdade. Essa é a realidade do nosso país, senhores. Gente que não quer assumir suas limitações. Um dos investidores falou algo em inglês que soou como reprovação, mas Roberto estava cego pela própria arrogância. Continuou atacando. 5 anos trabalhando aqui e continua a mesma coisa, sem ambição, sem educação, sem perspectiva. E ainda acha que pode aparecer aqui durante uma reunião importante como se nada fosse. Maria limpou as lágrimas com a manga do uniforme. Alguma coisa dentro dela estava mudando. A dor da humilhação estava se transformando em outra coisa. Uma sensação estranha, como se uma chama pequena estivesse acendendo no peito. Doutor Roberto, ela conseguiu falar, a voz saindo mais firme do que esperava. O senhor tem razão. Ele parou de falar surpreso. Os investidores também prestaram atenção. Eu realmente não tenho ensino médio. Ela continuou, enxugando o rosto. O senhor está certo sobre isso. Roberto sorriu com satisfação, achando que tinha conseguido quebrar completamente o espírito dela. Mas Maria não tinha terminado. Mas uma coisa eu aprendi nesses 5 anos trabalhando aqui, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. Aprendi que diploma não ensina educação. E educação o senhor é quem não tem. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Os 3 investidores se entreolharam, claramente chocados com a coragem da mulher que acabara de ser humilhada. Roberto ficou roxo de raiva. Como você ousa? Ele começou. Eu ouso porque é verdade, Maria interrompeu. E agora havia uma força na voz dela que nem ela mesma conhecia. O senhor pode ter todos os diplomas do mundo, mas não sabe tratar gente como gente. E isso não se aprende na escola. Isso se aprende em casa. Roberto avançou um passo na direção dela, o punho cerrado, mas um dos investidores segurou seu braço e disse alguma coisa rápida em inglês. Estava claro que eles não aprovavam aquela demonstração de descontrole. Sabe o que vai acontecer agora? Roberto disse, tentando recuperar a compostura, mas falhando miseravelmente. Você vai sair desta sala e nunca mais vai aparecer aqui durante o horário comercial. Nunca mais. Se eu vir você aqui quando tiver gente importante, você está despedida na hora. Maria assentiu com a cabeça. Está bem, Dr. Roberto. Eu vou sair. Mas antes quero que o senhor saiba uma coisa. O quê? Ele perguntou através dos dentes cerrados. Eu posso não ter ensino médio hoje, ela disse, pegando o carrinho de limpeza e se dirigindo para a porta. Mas isso vai mudar. O senhor pode ter certeza disso. E saiu da sala com a cabeça erguida, deixando para trás 3 investidores estrangeiros claramente impressionados com sua dignidade, e um homem poderoso que acabara de mostrar o pior de si mesmo. Maria desceu as escadas em silêncio, guardou o material de limpeza, bateu o ponto e saiu do prédio. Só quando chegou na parada do ônibus é que desabou a chorar de novo. Mas dessa vez não eram apenas lágrimas de dor.
Eram lágrimas de uma decisão que acabara de nascer no coração dela. Quando subiu no ônibus lotado que a levaria de volta para casa, Maria olhou pela janela para o prédio onde trabalhava havia 5 anos. Eu posso não ter ensino médio hoje, murmurou baixinho, mas isso vai mudar. E pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou de verdade no que estava dizendo. O ônibus balançava pela cidade, enquanto Maria enxugava as lágrimas com a manga do uniforme. Cada solavanco era como se revivesse a humilhação. Você não tem nem ensino médio! As palavras de Roberto ecoavam na cabeça dela como um disco arranhado que não parava de tocar. Outras pessoas no ônibus olhavam de relance, provavelmente pensando que ela tinha brigado com alguém da família ou perdido algum parente. Se soubessem a verdade. Se soubessem que uma mulher de 32 anos tinha acabado de ser destruída na frente de estranhos apenas por estar fazendo o trabalho dela. Maria fechou os olhos e tentou respirar fundo, mas o aperto no peito não passava. Era como se alguém tivesse enfiado uma faca bem no meio do coração e ficado torcendo devagar. A paisagem passava pela janela embaçada. Prédios, carros, pessoas correndo para trabalhar. Todo mundo tinha uma vida, uma rotina, problemas próprios. E ali estava ela, mais uma trabalhadora voltando para casa depois de ser humilhada pelo patrão. Quantas outras mulheres como ela passavam por isso todos os dias? Quantas engoliam o orgulho ferido e continuavam trabalhando porque não tinham escolha? Quando desceu do ônibus, ainda faltavam 3 quarteirões até em casa. Maria caminhou devagar, tentando organizar os pensamentos. Como ia explicar para Giovanna que chegou cedo do trabalho? A menina sempre perguntava tudo. Era curiosa, esperta. Herdou isso do pai, que morreu quando ela tinha apenas 2 anos. Um acidente de trabalho que deixou Maria sozinha com uma criança pequena e um mundo de responsabilidades. Foi por isso que ela parou de estudar. Tinha 17 anos. Estava no 2º ano do ensino médio. Sonhava em fazer faculdade de pedagogia. Queria ser professora, trabalhar com crianças, fazer diferença na vida de alguém. Mas a vida tinha outros planos. Precisou largar tudo para trabalhar e sustentar a filha. 15 anos se passaram desde então. 15 anos limpando o chão, banheiro, escritório dos outros. 15 anos ouvindo sim, senhora, não, senhora, sendo tratada como se fosse invisível. Nunca reclamou, nunca se revoltou. Achava que era assim mesmo, que algumas pessoas nasciam para mandar e outras para obedecer. Mas hoje tinha sido diferente. Hoje Roberto tinha pisado numa ferida que ela nem sabia que existia. Não era só sobre não ter ensino médio. Era sobre ser tratada como se fosse menos gente, como se fosse inferior, como se não merecesse respeito básico. Era sobre ser usada como exemplo de fracasso na frente de estranhos. Chegou em casa e encontrou Giovanna na sala, fazendo lição de matemática. A menina levantou a cabeça e sorriu, mas logo franziu a testa ao ver o rosto da mãe. Mãe, por que você chegou tão cedo? E por que está com os olhos vermelhos? Maria tentou fingir que estava tudo bem, mas não conseguiu. Sentou no sofá velho ao lado da filha e começou a chorar de novo. Não queria preocupar Giovanna, mas as lágrimas saíam sozinhas. Aconteceu alguma coisa no trabalho? A menina perguntou, largando o lápis e abraçando a mãe. Aconteceu sim, minha filha. Maria conseguiu falar entre os soluços. Uma coisa que mexeu muito comigo. Giovanna ficou em silêncio, esperando. Aos 12 anos, já sabia quando a mãe precisava de tempo para organizar as palavras. Lembra que eu sempre falo para você estudar, se dedicar na escola, que estudo é a coisa mais importante da vida? Lembro, você fala isso todo dia. Pois é. Hoje eu descobri na pele por que isso é tão importante. Maria contou tudo. A reunião inesperada, os investidores estrangeiros, a explosão de Roberto, a humilhação pública. Conforme falava, via a indignação crescendo nos olhos da filha. Ele não podia falar assim com você, Giovanna disse, os olhos brilhando de raiva. Você é a melhor mãe do mundo. Trabalha mais que qualquer um. Mas ele não estava completamente errado, filha. Eu realmente não tenho ensino médio. E daí? Isso não dá direito dele te humilhar. Maria abraçou a filha com força. Como uma criança de 12 anos conseguia entender certas coisas melhor que um homem de 46. Giovanna, posso te contar um segredo? Claro, mãe. Quando eu era da sua idade, eu sonhava em ser professora.
Queria estudar, fazer faculdade e ensinar crianças. Mas aí você nasceu, seu pai partiu e eu precisei trabalhar. Giovanna ficou quieta por alguns segundos. Você parou de estudar por minha causa? Não foi por sua causa, foi pela situação. Mas hoje, pela primeira vez em 15 anos, eu me perguntei, e se eu voltasse a estudar? Os olhos da menina se iluminaram. Sério, mãe? Você faria isso? Não sei, filha. Às vezes acho que já estou velha demais para estudar. Será que não é tarde demais? Tarde para quê? A dona Conceição da esquina se formou na faculdade com 60 anos. Você me contou isso. Maria sorriu através das lágrimas. Giovanna tinha razão. Dona Conceição realmente tinha se formado em serviço social aos 60 anos, depois de criar os 5 filhos sozinha. Sempre falava que foi a melhor coisa que fez na vida. Mas e o dinheiro, filha? Escola custa caro. Material, transporte, tempo que eu não posso trabalhar. Mãe, escola pública não custa nada e você pode estudar à noite depois do trabalho. A simplicidade da solução deixou Maria boquiaberta. Porque ela nunca tinha pensado nisso antes. Escola Pública de Ensino Médio para Adultos. EJA. Educação de Jovens e Adultos. Já tinha ouvido falar, mas nunca parou para pensar que podia ser uma opção para ela. Você acha que eu conseguiria acompanhar as matérias? Faz tanto tempo que parei de estudar. Mãe, você me ajuda com a lição de casa todo dia. Sabe mais matemática que eu? Explica português melhor que minha professora. Claro que conseguiria. Maria olhou para a filha com admiração. Como tinha criado uma menina tão sábia, tão encorajadora? Giovanna herdou a inteligência do pai, mas também tinha algo especial, uma capacidade de ver possibilidades onde outros só viam problemas. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. Ficou na cama olhando para o teto, pensando no que Roberto tinha dito, na reação de Giovanna, na possibilidade de realmente voltar a estudar. Será que conseguiria? Será que valia a pena tentar? De madrugada, levantou e foi até o guarda-roupa. No fundo de uma gaveta, guardava alguns documentos antigos. Encontrou o que procurava. O histórico escolar do ensino médio incompleto. 17 anos, segundo ano. Faltava pouco para terminar quando precisou parar. Segurou o papel amarelado pelas bordas e sentiu uma emoção estranha. Era como reencontrar um pedaço de si mesma que tinha ficado perdido por 15 anos. Uma Maria jovem, cheia de sonhos, que queria ser professora e mudar o mundo. Talvez não seja tarde demais, sussurrou para si mesma. Na manhã seguinte, depois de levar Giovanna para a escola, ao invés de ir direto para o trabalho, Maria tomou uma decisão. Desceu do ônibus 3 pontos antes e caminhou até a escola estadual mais próxima. Tinha visto a placa várias vezes. EJA, Educação de Jovens e Adultos, matrículas abertas. Parou na frente do portão e sentiu o coração disparar. E se as pessoas rissem dela? E se dissessem que era velha demais? E se descobrissem que era só uma faxineira tentando sonhar alto demais? Respirou fundo e entrou. A coordenadora pedagógica era uma mulher de 50 anos, simpática, que a recebeu com um sorriso genuíno. Em que posso ajudá-la? Eu gostaria de saber sobre o EJA, para terminar o ensino médio. Que bom! Quantos anos você tem? 32. Perfeito. E até que série você estudou? 2º ano do ensino médio. Parei há 15 anos. A coordenadora anotou as informações num caderno. Motivo da interrupção? Maria hesitou. Engravidei muito nova e precisei trabalhar. Entendo. E agora resolveu retomar? Sim, Ontem aconteceu uma coisa que me fez pensar que preciso mudar minha vida. A mulher sorriu com compreensão. Sabe quantas pessoas chegam aqui contando a mesma história? Pessoas que passaram anos achando que era tarde demais, até que alguma coisa aconteceu e elas perceberam que nunca é tarde para recomeçar. A senhora acha que eu conseguiria? Tenho certeza. Vejo pela forma como você fala, como se expressa. Você tem potencial, só precisa de oportunidade. Maria sentiu os olhos se enchendo de lágrimas de novo, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de esperança. As aulas são à noite, de segunda a sexta, das 7 às 10. São 2 anos para terminar o ensino médio. Tem interesse? Tenho, muito interesse. Quando saiu da escola com a ficha de matrícula nas mãos, Maria se sentia diferente, mais leve,
mais forte. Ainda doía lembrar da humilhação de ontem, mas agora a dor tinha um propósito. Roberto tinha feito a pior coisa possível. Tinha acordado algo dentro dela que estava dormindo há muitos anos. No ônibus para o trabalho, olhou pela janela e murmurou baixinho: "Eu posso não ter ensino médio hoje, Roberto, mas isso vai mudar. E quando mudar, você vai ter que engolir cada palavra que disse." A primeira aula foi um choque. Maria chegou na escola às 7 da noite, depois de um dia inteiro limpando banheiros e corredores, com as mãos ainda cheirando a desinfetante. Parou na porta da sala e sentiu vontade de correr. Ali dentro tinha gente de todas as idades. Jovens de 18 anos que tinham parado de estudar para trabalhar, adultos de 40 que nunca tiveram oportunidade, idosos de 60 que realizavam sonhos antigos. "Pode entrar, não precisa ter vergonha", disse a professora de português, uma mulher de 50 anos que sorriu de forma acolhedora. "Todo mundo aqui está no mesmo barco." Maria se sentou na última carteira, tentando se fazer invisível. Mas quando a professora pediu para cada um se apresentar e contar por que voltou a estudar, não teve como escapar. "Meu nome é Maria. Tenho 32 anos e parei de estudar no segundo ano para trabalhar. Voltei porque alguém me disse que eu não prestava por não ter ensino médio." Um silêncio pesado tomou conta da sala. Todo mundo ali conhecia essa dor. A dor de ser julgado, diminuído, humilhado por causa da escolaridade. "E você acredita nisso?" perguntou a professora. "Não", Maria respondeu, e foi a primeira vez que disse isso em voz alta. "Não acredito." "Então por que está aqui?" "Para provar que essa pessoa estava errada." A sala inteira aplaudiu. Pessoas que nem conhecia bateram palmas para ela, como se entendessem exatamente o que estava sentindo. Naquele momento, Maria soube que tinha encontrado sua tribo, mas a euforia durou pouco. Quando chegaram as primeiras lições de matemática, ela percebeu que 15 anos longe dos estudos deixam marcas profundas. Equações que antes pareciam simples agora eram como hieróglifos. A professora explicava a álgebra e Maria se sentia perdida numa floresta sem mapa. "Não desiste", sussurrou Dona Rosa, uma senhora de 60 anos que sentava ao lado dela. "Na minha idade, se eu posso aprender, você também pode." Mas eram duras as noites. Chegava em casa às 10h30, depois de 3 horas e meia de aula, e ainda precisava ajudar Giovana com a lição de casa. A menina sempre esperava acordada, ansiosa para saber como tinha sido o dia da mãe na escola. "Como foi hoje, mãe?" "Difícil, filha. Muito difícil. Às vezes penso que não vou conseguir." "Lembra o que você sempre me fala quando eu acho matemática difícil?" Maria sorriu. "Que a gente só aprende quando sai da zona de conforto." "Então você está no caminho certo." A sabedoria da filha de 12 anos sempre conseguia colocar as coisas em perspectiva. Mas as madrugadas eram solitárias e cheias de dúvidas. Maria estudava até 2 da manhã, levantava às 5 para trabalhar, voltava para a escola às 7 da noite. O cansaço estava cobrando seu preço. Na empresa, tentava ser invisível mais do que nunca. Depois da humilhação na frente dos investidores, Roberto estabeleceu uma regra clara. Ela só podia trabalhar limpando a sala do escritório antes das 7 da manhã ou depois das 6 da tarde. Como se a presença dela contaminasse o ambiente corporativo. Os outros funcionários da limpeza comentavam baixinho que ela estava diferente. Mais calada, mais focada, sempre carregando livros na bolsa. Alguns zombavam. Maria virou estudiosa, ria seu Antônio, o porteiro. "Acha que vai virar doutora." "Cada um com seus sonhos", ela respondia, mas por dentro as palavras machucavam. Até os próprios colegas duvidavam dela. O primeiro teste de português foi devastador. Tirou 5, insuficiente. Maria olhou para a prova corrigida e sentiu vontade de desistir. Talvez Roberto tivesse razão. Talvez ela realmente não servisse para estudar. "Posso falar com você depois da aula?" perguntou a professora Luciana. Maria ficou nervosa. Seria para sugerir que desistisse? Para dizer que ela não tinha perfil acadêmico? "Senta aqui", Luciana disse, apontando para uma carteira na primeira fila. "Quero ver sua prova." Passou 10 minutos analisando cada resposta, fazendo anotações, circulando trechos. "Você sabe qual é seu problema, Maria? Que eu sou burra demais para estudar? Não. Seu problema é que você tem medo de errar. Olha aqui.
Ela mostrou uma questão de interpretação de texto. Você entendeu o texto perfeitamente, mas na hora de responder ficou insegura e mudou a resposta certa para a errada. Maria olhou mais atentamente. Era verdade. Você tem um potencial enorme, mas está se auto-sabotando. Fica com medo de mostrar inteligência como se não merecesse. É que faz tanto tempo que não estudo. E todo mundo fala que gente como eu não serve para isso. Gente como você? Trabalhadora, dedicada, com experiência de vida? Maria, alguns dos meus melhores alunos foram pessoas que voltaram a estudar depois dos 30. Vocês têm algo que os jovens não têm: propósito. Naquela noite, Maria chegou em casa diferente. Giovanna percebeu na hora. Aconteceu alguma coisa boa na escola? A professora disse que eu tenho potencial. Eu sempre soube disso. Por que você demorou tanto para acreditar? A pergunta da filha ecoou na cabeça de Maria por dias. Por que ela sempre acreditou mais nas palavras de quem a diminuía do que nas de quem a incentivava? O segundo teste foi melhor. Tirou 7. O terceiro, 8. Estava pegando o ritmo, recuperando a confiança. Mas aí veio a matemática. Professor Marcos era exigente. Não dava moleza para ninguém. Não vou facilitar porque vocês são adultos. Vocês merecem aprender de verdade, não ganhar diploma de presente. A primeira prova de matemática foi um desastre coletivo. A sala inteira foi mal. Maria tirou 4. Chorou no banheiro da escola, trancada num cubículo, tentando abafar os soluços. Não aguento mais, suspirou para si mesma. Talvez Roberto tenha razão mesmo. Quando saiu do banheiro, encontrou Dona Rosa esperando no corredor. Você também chorou no banheiro quando era jovem e não conseguia aprender alguma coisa? Chorava, Maria respondeu, enxugando o rosto. E o que você fazia depois de chorar? Estudava mais. Então vamos estudar mais. Dona Rosa propôs que elas formassem um grupo de estudos. Eu sou boa em português. Você entende história melhor que qualquer um? O João ali é craque em ciências. Vamos nos ajudar. O grupo de estudos mudou tudo. Descobriu que ensinar os outros a fazia aprender melhor. Quando explicava a Segunda Guerra Mundial para Dona Rosa, entendia os conceitos de forma mais profunda. Quando João explicava química para ela, as fórmulas faziam sentido. Nas madrugadas de estudo em casa, Giovanna às vezes acordava e encontrava a mãe na mesa da cozinha, cercada de livros e cadernos. Mãe, vai dormir. Amanhã você trabalha cedo. Só mais um pouquinho, filha. Preciso entender essa matéria. Você está mudada, sabia? Maria levantou os olhos dos livros. Mudada como? Mais forte. Como se tivesse crescido por dentro. A observação da menina tocou fundo. Era verdade. Cada noite de estudo, cada prova superada, cada conceito dominado, estava construindo uma versão diferente de si mesma. Uma Maria que não abaixava a cabeça, que não se sentia inferior, que acreditava no próprio potencial. Na empresa, começou a reparar coisas que antes passavam despercebidas. Conversas sobre estratégias de negócios que escutava enquanto limpava as salas. Relatórios financeiros esquecidos nas mesas que agora conseguia compreender. O mundo corporativo, que antes parecia um idioma estrangeiro, estava fazendo sentido. Um dia, limpando a sala de Roberto, encontrou um documento sobre demissões em massa. A empresa estava passando por dificuldades financeiras, mas os executivos escondiam isso dos funcionários. Seu primeiro impulso foi contar para os colegas da limpeza, alertá-los sobre o perigo. Mas parou. Seria levada a sério? Ou ririam dela, a faxineira que agora achava que entendia de negócios? Guardou a informação para si, mas continuou observando. Nas aulas de matemática, quando estudavam porcentagens e gráficos, pensava nos números que via nos relatórios da empresa. Estava começando a entender um mundo que sempre foi negado a ela. O primeiro semestre terminou com uma surpresa. Maria foi a terceira melhor aluna da turma. Quando a professora Luciana anunciou as notas finais, ela não acreditou. Terceiro lugar geral, Maria Santos Silva. A sala aplaudiu de pé. Dona Rosa chorou de emoção. Eu sabia que você ia longe, menina. Naquela noite mostrou o boletim para Giovanna. A filha segurou o papel com cuidado, como se fosse um tesouro. Mãe, você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Não sou inteligente, filha. Só sou determinada. É a mesma coisa. Mas o melhor ainda estava por vir.
Na semana seguinte, Maria descobriu algo que mudaria completamente o rumo da sua história. Uma descoberta que faria Roberto engolir cada palavra da humilhação. Limpando a sala da diretoria financeira, ouviu sem querer uma conversa telefônica que fez seu sangue gelar. O diretor falava sobre mascarar os números e esconder perdas dos acionistas. Eram as mesmas práticas que estudava na aula de ética empresarial como exemplos do que não se deve fazer. Pela primeira vez em 5 anos trabalhando ali, Maria entendeu que tinha em mãos informações valiosas. Informações que uma faxineira ignorante jamais compreenderia. Mas uma estudante dedicada, essa sim sabia exatamente o que fazer com elas. O jogo estava prestes a virar. As informações que Maria descobriu na empresa não saíam da cabeça dela. Durante as aulas, enquanto estudava balanços patrimoniais e demonstrações financeiras, pensava nos documentos que via sendo manipulados nos escritórios. A teoria que aprendia na escola ganhava vida real nos corredores que limpava todos os dias. Mas primeiro, precisava terminar o ensino médio. O segundo ano do EJA estava sendo ainda mais desafiador. Física, química, biologia, matérias que exigiam não só memorização, mas compreensão profunda de conceitos complexos. Havia noites em que chegava em casa depois da aula e desabava na cama, sentindo que o cérebro ia explodir. "Mãe, você está bem?" Giovanna perguntava, vendo a mãe exausta na mesa da cozinha, cercada de livros e fórmulas químicas. "Estou, filha. Só cansada. Hoje aprendi que tudo no mundo é feito de átomos. Imagina só, até você e eu somos feitos de pequeninas partículas invisíveis." "Que legal! Você está aprendendo os segredos do universo." A forma como Giovanna via os estudos da mãe sempre arrancava um sorriso de Maria. Para a menina, cada novo conhecimento era uma descoberta mágica, mas para Maria, cada matéria dominada representava uma vitória contra anos de insegurança e autodepreciação. O dinheiro estava apertado. Material escolar custava caro, e mesmo na escola pública havia gastos com xerox, transporte, lanche. Algumas vezes Maria pulava o jantar para economizar, inventando que não estava com fome quando Giovanna perguntava por que não comia. "Mãe, posso arranjar um trabalho depois da escola para ajudar?" Giovanna ofereceu uma noite, vendo a mãe contando moedas para ver se dava para comprar os livros de literatura. "De jeito nenhum." Maria foi categórica. "Sua obrigação é estudar. Eu paro de estudar antes de deixar você trabalhar. Mas eu quero ajudar. Você me ajuda tirando boas notas e sendo a menina inteligente que é. Isso é mais importante que qualquer dinheiro." A determinação na voz de Maria não deixava espaço para discussão. Ela podia passar necessidade. Podia comer apenas arroz e feijão por dias. Mas não ia permitir que a filha perdesse a infância para resolver problemas de adulto. Na escola, o grupo de estudos havia se tornado uma família. Dona Rosa, João, Maria e mais 3 colegas se reuniam aos sábados na biblioteca pública para revisar matérias e se apoiar mutuamente. Cada um tinha suas forças e fraquezas, mas juntos formavam uma equipe imbatível. "Vocês sabem qual é a diferença entre nós e os jovens que estudam no ensino regular?" perguntou João durante uma sessão de estudos. "A idade?" brincou Dona Rosa. "Não. É que eles estudam porque têm que estudar. Nós estudamos porque escolhemos estudar. Isso faz toda a diferença." Era verdade. Cada hora investida nos livros tinha significado. Não era obrigação imposta pelos pais ou pela sociedade. Era uma escolha consciente de transformação pessoal. Os professores começaram a notar o progresso excepcional de Maria. Professor Marcos, o de matemática, que antes parecia impossível de satisfazer, a chamou após uma aula. Sua última prova foi perfeita. 10, sem erro algum. Maria quase não acreditou. "Tem certeza? Pode verificar de novo?" "Já verifiquei 3 vezes. E sabe qual é a parte mais impressionante? Você não só acertou tudo, como mostrou 3 formas diferentes de resolver a mesma equação." O coração dela bateu forte. "Professor, posso fazer uma pergunta?" "Claro. O senhor acha que eu teria capacidade para fazer uma faculdade?" Professor Marcos sorriu. "Maria, eu dou aula há 20 anos. Já vi muito aluno inteligente desperdiçar oportunidades por falta de foco. E já vi alunos medianos chegarem longe por pura determinação. Você tem as 2 coisas, inteligência e determinação. Pode fazer qualquer faculdade que quiser.
As palavras ecoaram na mente de Maria durante semanas. Faculdade. Algo que sempre pareceu pertencer a um mundo diferente, para pessoas de outra classe social. Mas agora, pela primeira vez, parecia uma possibilidade real. Começou a pesquisar cursos superiores nos intervalos do trabalho. Administração, que sempre a fascinou depois de anos observando como as empresas funcionavam. Descobriu que existiam bolsas de estudo, programas de financiamento, oportunidades para quem vinha de escola pública. Giovana, posso te contar um segredo? Claro, mãe. Estou pensando em fazer faculdade depois que terminar o ensino médio. Os olhos da menina brilharam. Sério? Que curso? Administração, para aprender como gerenciar empresas. Você vai virar uma executiva importante. Não sei se vou chegar tão longe assim. Vai sim, e quando você for chefe de uma empresa grande, vai tratar todo mundo com respeito, diferente daquele homem malvado que gritou com você. A inocência e a confiança de Giovana tocaram o coração de Maria. A menina realmente acreditava que a mãe podia chegar a qualquer lugar. Talvez fosse hora de começar a acreditar também. O fim do segundo ano se aproximava. As provas finais eram a última barreira entre Maria e o diploma do ensino médio. Anos depois de ter parado de estudar, estava a poucas semanas de conquistar algo que sempre pareceu impossível. Mas a ansiedade era devastadora. E se ela reprovasse? E se todo o esforço tivesse sido em vão? E se Roberto tivesse razão, afinal, e ela realmente não servisse para estudar? Na véspera da prova mais difícil, matemática, Maria teve uma crise de pânico. Não conseguia respirar direito, sentia o coração disparado, tinha certeza de que ia esquecer tudo que aprendeu. Mãe, o que está acontecendo? Giovana correu para a cozinha ao ouvir a mãe chorando. Tenho medo, filha. Medo de não conseguir. Medo de falhar. Giovana abraçou a mãe com força. Lembra quando você me ensinou a andar de bicicleta? Lembro. Eu também estava com medo de cair. Mas você disse que o medo era normal, que todas as pessoas corajosas sentem medo. E daí? Daí que coragem não é não ter medo. Coragem é fazer a coisa certa mesmo com medo. As palavras da própria filha, repetidas de volta para ela, foram como um bálsamo. Maria se acalmou, respirou fundo e voltou a estudar. As provas foram desafiadoras, mas não impossíveis. Cada questão respondida era uma pequena vitória. Cada cálculo correto, cada interpretação de texto bem-sucedida, cada fórmula aplicada corretamente, tudo representava meses de dedicação e sacrifício. Quando saiu da última prova, Maria se sentiu diferente. Independente do resultado, sabia que tinha dado o melhor de si. Tinha honrado cada noite de estudo, cada madrugada acordada, cada momento em que escolheu os livros em vez do descanso. A espera pelo resultado foi agoniante. 2 semanas que pareceram 2 anos. Maria continuava trabalhando normalmente, mas a cabeça estava nas provas, imaginando cenários, tentando lembrar se tinha respondido tudo corretamente. Até que chegou o dia. A escola ligou pedindo para todos os alunos comparecerem para receber os resultados pessoalmente. Maria chegou à escola com Giovana. Queria que a filha estivesse presente, independente do resultado. Se fosse aprovação, seria uma vitória compartilhada. Se fosse reprovação, pelo menos não estaria sozinha. Professor Marcos estava na porta com uma lista nas mãos e um sorriso no rosto. Maria Santos Silva, ele chamou quando ela se aproximou. Sim, professor. Aprovada, com louvor. Primeira colocada da turma. O mundo parou. Maria ouviu as palavras, mas não conseguia processar o significado. Primeira colocada. Aprovada com louvor. Depois de 20 anos longe da escola, ela não apenas tinha terminado o ensino médio, tinha sido a melhor aluna da turma. Giovana gritou de alegria e pulou no pescoço da mãe. Dona Rosa chorou junto com elas. João bateu palmas. A escola inteira vibrou com aquela conquista. Parabéns, disse professor Marcos entregando o certificado. Você acabou de provar que nunca é tarde para recomeçar. E naquela noite, Maria segurou o diploma do ensino médio nas mãos e não conseguiu parar de chorar. Eram lágrimas de alegria, de orgulho, de realização, mas também eram lágrimas de raiva. Raiva de ter acreditado por tanto tempo que não era capaz. E agora, mãe? Qual é o próximo passo? Faculdade, minha filha. Vou fazer vestibular.
Para a administração? Para a administração. Giovanna sorriu. Roberto nem imagina o que está vindo para ele. A menina estava certa. Roberto não fazia ideia de que a faxineira que humilhou publicamente havia se tornado a melhor aluna de uma turma inteira. Não sabia que ela agora entendia de balanços patrimoniais, fluxo de caixa, gestão de pessoas e estratégias empresariais. Mas logo ia descobrir. E quando descobrisse, seria tarde demais para pedir desculpas. O primeiro dia na universidade foi como entrar num planeta diferente. Maria estacionou a bicicleta velha no pátio da faculdade e olhou ao redor. Jovens de 18, 19 anos desciam de carros que custavam mais que sua casa. Conversavam sobre viagens para o exterior, estágios em empresas do pai, intercâmbios nos Estados Unidos. Ela ajeitou a mochila simples nas costas e respirou fundo. Você pertence a este lugar tanto quanto qualquer um, murmurou para si mesma, repetindo as palavras que Giovanna havia dito na noite anterior. Mas quando entrou na primeira aula de Fundamentos de Administração, a realidade bateu como um soco no estômago. O professor perguntou quem ali já tinha experiência no mundo corporativo. Dezenas de mãos se levantaram. Filhos de empresários, jovens que já estagiavam em multinacionais, gente que cresceu ouvindo conversas sobre negócios no jantar de família. Maria manteve a mão baixa. 5 anos limpando escritórios não contava como experiência corporativa na cabeça daquelas pessoas. E você ali no fundo? O professor apontou para ela. Não trabalha? Trabalho sim, professor. Em que área? Um silêncio pesado tomou conta da sala. Todos os olhos se voltaram para Maria. Ela podia mentir, inventar algum trabalho que soasse mais respeitável. Ou podia falar a verdade e enfrentar as consequências. Sou funcionária de limpeza numa empresa, disse, a voz saindo mais firme do que esperava. O silêncio ficou ainda mais constrangedor. Alguns alunos se entreolharam com sorrisos irônicos. Uma menina na primeira fileira sussurrou alguma coisa para a colega ao lado que riu baixinho. Interessante, disse o professor, sem esconder o tom de condescendência. E o que pretende fazer com o diploma de administração? Crescer profissionalmente. Claro, claro, todos nós queremos isso. A forma como ele disse mostrava claramente que não acreditava que ela pudesse chegar longe. Para ele, Maria era apenas mais uma pessoa comum, tentando sonhar alto demais. Quando a aula terminou, Maria se levantou para sair e ouviu uma conversa que fez o sangue gelar. Coitada da senhora Lee. Uma jovem comentava com as amigas. Acha que vai virar executiva sendo faxineira. Essas pessoas não entendem que faculdade não é só ter diploma, é ter classe, educação, conexões. Não adianta estudar se não nasceu no meio certo. Verdade. Ela pode até se formar, mas nunca vai conseguir um cargo importante. Executivo tem que saber se comportar em reuniões, falar inglês, ter postura. Maria parou na porta da sala. Cada palavra era como uma facada. Por alguns segundos, sentiu vontade de desistir ali mesmo. Talvez aquelas meninas tivessem razão. Talvez ela realmente não servisse para aquele mundo. Mas aí lembrou de Roberto gritando, "Você não tem nem ensino médio", na frente dos investidores. Lembrou das lágrimas de humilhação, da promessa que fez para si mesma. E principalmente lembrou de Giovanna dizendo, "Você vai virar uma executiva importante." "Posso não ter nascido no meio certo", ela murmurou baixinho. "Mas tenho algo que vocês não têm. Fome de vencer." Os primeiros meses foram uma tortura silenciosa. Os trabalhos em grupo eram especialmente difíceis. Ninguém queria fazer equipe com a faxineira da turma. Quando era obrigada a participar, os outros assumiam automaticamente que ela não conseguiria contribuir com ideias relevantes. "Maria, você pode ficar responsável pela formatação do trabalho", diziam sempre. "A gente cuida da parte conceitual." Ela aceitava sem reclamar, mas por dentro fervia de raiva. Durante as reuniões de grupo, ouvia ideias rasas, conceitos mal formulados, análises superficiais vindas de pessoas que se achavam naturalmente superiores a ela. Uma vez, não aguentou. O grupo estava discutindo estratégias de marketing para uma empresa fictícia, e as propostas eram amadoras, sem base teórica sólida. "Posso sugerir uma coisa?" Maria interrompeu. "Claro", respondeu Leonardo.
o líder do grupo com um sorriso condescendente. Vocês estão focando muito em propaganda, mas não analisaram o público-alvo. Sem segmentação de mercado, qualquer estratégia vai ser ineficaz. O grupo ficou em silêncio. Era uma observação perspicaz, fundamentada, que mostrava a compreensão profunda dos conceitos. É uma ideia interessante. Leonardo gaguejou, claramente surpreso. Posso desenvolver a análise de segmentação se vocês quiserem. Pode sim. Quando Maria entregou sua parte do trabalho, foi um choque para todos. 15 páginas de análise detalhada, com gráficos, tabelas, referências bibliográficas impecáveis. Um trabalho de nível profissional que deixou o resto do grupo no chinelo. O professor elogiou publicamente a qualidade da pesquisa, especialmente a análise de segmentação, que está excepcional. Leonardo tentou puxar os créditos, mas o professor não era bobo. Foi você que fez essa parte. Na verdade, foi um trabalho em equipe. Quem especificamente desenvolveu a segmentação? Maria levantou a mão timidamente. Fui eu, professor. Parabéns. É um dos melhores trabalhos que já vi na graduação. O clima na sala mudou. Alguns alunos começaram a olhar Maria com mais respeito. Outros, com inveja mal disfarçada. Ela deve ter pagado alguém para fazer, sussurrou uma colega. Ou copiou da internet, completou outra. As fofocas maldosas circulavam pelos corredores, mas Maria não se importava mais. A cada trabalho entregue, a cada prova com nota alta, a cada participação brilhante em sala de aula, ela estava provando seu valor. Mas o preconceito persistia. Numa aula sobre gestão de recursos humanos, o professor propôs um debate sobre diferentes perfis profissionais. Maria, ele chamou, você que tem experiência em serviços gerais, pode nos contar como é a perspectiva de quem trabalha na base da pirâmide organizacional? A pergunta veio carregada de condescendência, como se ela fosse um espécime de laboratório sendo analisado. Os outros alunos se viraram para ela com curiosidade mórbida, esperando ouvir histórias de humilhação que confirmassem seus preconceitos. Maria respirou fundo. Professor, posso fazer uma pergunta primeiro? Claro. O senhor já trabalhou limpando banheiros? A pergunta pegou ele desprevenido. Não, nunca. Então como pode ter certeza de que quem trabalha na base da pirâmide tem uma perspectiva diferente de quem trabalha no topo? O professor ficou sem resposta. A sala inteira prestou atenção. Eu trabalho há 5 anos numa empresa grande. Maria continuou. Conheço cada departamento, cada processo, cada funcionário. Sei quem trabalha de verdade e quem só finge trabalhar. Sei quem toma decisões inteligentes e quem toma decisões burras. E posso garantir uma coisa. Competência não tem nada a ver com cargo. O silêncio foi ensurdecedor. Durante esses 5 anos, vi diretores tomarem decisões que custaram milhões para a empresa. Vi gerentes tratarem funcionários como lixo. Vi pessoas com MBA cometerem erros básicos de gestão. E sabe por quê? Ninguém respondeu. Porque eles nunca tiveram que lutar de verdade. Nunca tiveram que provar valor todo dia. Nunca aprenderam que liderança não é sobre poder, é sobre responsabilidade. O professor engoliu seco. É uma perspectiva interessante. Não é perspectiva, professor. É experiência. E experiência vale mais que qualquer teoria de livro. Quando a aula terminou, alguns colegas se aproximaram de Maria com uma postura completamente diferente. Nossa, que argumento incrível, disse Beatriz, uma das poucas que sempre a tratou com respeito. Você calou a boca dele, riu Carlos, outro colega. Fazia tempo que alguém não punha esse professor no lugar, mas nem tudo era vitória. Havia dias difíceis, quando o cansaço acumulado de trabalhar de dia e estudar de noite pesava mais que o otimismo, quando as contas chegavam e o dinheiro não dava, quando Giovanna pedia alguma coisa que ela não podia comprar. Mãe, todas as minhas amigas vão no aniversário da Júlia, mas é numa festa à fantasia e eu não tenho roupa. Maria olhou para a filha e sentiu o coração apertar. Giovanna nunca reclamava das dificuldades financeiras, nunca pedia nada extravagante. Mas era uma criança normal, que queria participar das atividades dos amigos. A gente dá um jeito, filha. Sempre damos. Naquela noite, Maria ficou até de madrugada costurando uma fantasia improvisada com tecidos baratos e muita criatividade. Quando Giovanna vestiu a roupa no dia seguinte, ficou radiante. Ficou linda, mãe.
Você é a melhor costureira do mundo. Não sou costureira, filha. Sou apenas uma mãe que ama você. É a mesma coisa. Era nesses momentos que Maria lembrava por que estava passando por tudo aquilo. Não era só para provar que Roberto estava errado. Era para dar uma vida melhor para Giovanna. Para ser um exemplo de que é possível vencer sem desistir dos valores. O segundo ano da faculdade chegou com novos desafios. Matérias mais complexas, professores mais exigentes, concorrência acirrada. Mas Maria estava diferente. Mais segura, mais preparada. Havia encontrado seu lugar naquele mundo que antes parecia impossível. E o melhor de tudo, havia encontrado sua verdadeira vocação. A administração não era apenas um curso para ela, era paixão. Cada aula, cada conceito, cada teoria fazia sentido de uma forma que surpreendia até ela mesma. Você nasceu para isso, disse professor Santos depois de uma apresentação excepcional sobre planejamento estratégico. Tem talento natural para a liderança. Talento natural. As palavras ecoaram na mente de Maria por dias. Ela, que sempre se achou inferior, que acreditou por tanto tempo que não servia para nada além de limpar o chão dos outros, tinha talento natural para a liderança. Roberto nem imaginava que a mulher que o humilhou estava se transformando numa força imparável. Mas logo, muito em breve, ia descobrir da pior forma possível. Alguns anos haviam se passado desde o dia da formatura em administração. Maria se formou como uma das melhores alunas da turma, com honras acadêmicas e indicações de professores para programas de pós-graduação. Mas ela tinha outros planos. Planos que envolviam uma empresa específica e um homem que precisava aprender uma lição que jamais esqueceria. Durante a faculdade, continuou trabalhando como faxineira na mesma empresa. Roberto nunca soube que ela estava estudando. Para ele, ela continuava sendo a mesma mulher ignorante que havia humilhado anos atrás. Às vezes cruzavam pelos corredores e ele nem a cumprimentava. Olhava através dela, como sempre fez. Mas Maria observava tudo. Cada movimento da empresa, cada decisão estratégica, cada erro de gestão. Sabia mais sobre aquela empresa do que muitos executivos que lá trabalhavam. E quando se formou, tinha algo que nenhum candidato externo possuía: conhecimento profundo da cultura organizacional e dos problemas internos. A oportunidade surgiu numa manhã de segunda-feira, quando viu um anúncio interno para uma vaga de gerente geral, cargo superior ao de Roberto. A empresa estava passando por dificuldades financeiras e precisava de alguém competente para reorganizar as operações. Maria leu os requisitos: graduação em administração, experiência em gestão, conhecimento de mercado, capacidade de liderança. Ela tinha tudo isso. E mais importante, tinha fome de justiça. Naquela noite, conversou com Giovanna, que agora tinha 20 anos e era uma jovem brilhante, primeira da turma na faculdade. Mãe, chegou a hora? Chegou, filha. Depois de 8 anos, chegou a hora. Você tem medo? Tenho. Mas lembra o que você me ensinou quando eu estava fazendo as provas do EJA? Que coragem não é não ter medo. É fazer a coisa certa mesmo com medo. Exatamente. Giovanna abraçou a mãe. Vai lá e mostra para ele quem você realmente é. No dia seguinte, Maria entregou um currículo impecável para o Departamento de Recursos Humanos. Experiência acadêmica exemplar, conhecimentos técnicos sólidos e algo que ela incluiu propositalmente: 13 anos de experiência operacional na empresa, com conhecimento profundo de todos os departamentos. A primeira fase foi análise curricular. Maria passou. A segunda foi teste de conhecimentos técnicos. Passou com a maior nota entre todos os candidatos. A terceira era a entrevista com um painel de diretores. E Roberto estava no painel. Quando Maria entrou na sala de reuniões, a mesma sala onde havia sido humilhada 8 anos antes, vestindo um terno elegante, com postura segura e um sorriso confiante, Roberto não a reconheceu imediatamente. Ela estava diferente. Mais magra, cabelos bem cortados, maquiagem discreta, postura ereta. Parecia uma executiva nascida para aquele ambiente. Bom dia, senhores. Meu nome é Maria Santos Silva. Roberto franziu a testa. O nome soava familiar, mas não conseguia localizar de onde conhecia. Prazer, Maria. Sou Roberto Mendes, diretor comercial. Ele disse estendendo a mão.
O prazer é meu, Roberto. Ela respondeu, apertando a mão dele com firmeza e olhando diretamente nos olhos. Algo no olhar dela o incomodou. Uma intensidade que não conseguia decifrar. Maria, vejo aqui no seu currículo que você tem 13 anos de experiência operacional na nossa empresa. Em que função? A pergunta que ela estava esperando. O momento que sonhara por 8 anos. Trabalhei em serviços gerais, Roberto. Fui faxineira desta empresa por 5 anos. O sangue sumiu do rosto de Roberto. Agora ele lembrava. A mulher que havia humilhado na frente dos investidores estrangeiros. A faxineira ignorante que não tinha nem ensino médio. Estava ali, sentada na mesma mesa que ele, disputando uma vaga de cargo superior ao dele. Você é a mesma pessoa que o senhor disse que não prestava por não ter ensino médio. Sim, sou eu. Os outros diretores se entreolharam, confusos. Claramente havia uma história entre aqueles dois que eles desconheciam. Como isso é possível? Roberto gaguejou. Simples. Depois que o senhor me humilhou publicamente, eu decidi provar que estava errado. Terminei o ensino médio, me formei em administração com honras acadêmicas e agora estou aqui para assumir um cargo acima do seu. O silêncio na sala era ensurdecedor. Roberto estava pálido, suando frio, sem conseguir formular uma resposta. Maria, interveio o diretor-presidente, pode nos explicar melhor essa situação? Claro. Há 8 anos, durante uma reunião com investidores estrangeiros, o Roberto me humilhou publicamente, gritou comigo na frente de estranhos, disse que eu não prestava porque não tinha ensino médio. Aquele dia mudou minha vida. E como mudou? Me deu a motivação que eu precisava para estudar e me qualificar. Durante todos esses anos, continuei trabalhando aqui, observando, aprendendo. Conheço esta empresa melhor que qualquer candidato externo. Sei exatamente quais são os problemas e como resolvê-los. Roberto tentou se recuperar. Mas isso não significa que ela tem competência para... Roberto, o diretor-presidente o interrompeu. Deixe ela continuar. Maria sorriu. Posso dar alguns exemplos? O departamento financeiro tem sérios problemas de fluxo de caixa, porque o Roberto aprovou vários contratos sem margem de lucro adequada. O setor de recursos humanos tem alta rotatividade porque os gerentes, especialmente o Roberto, tratam funcionários com desrespeito. E temos um problema sério de compliance que pode gerar multas pesadas. Como assim? Perguntou o diretor financeiro. Durante anos, limpando as salas, eu via documentos esquecidos sobre as mesas, planilhas com números alterados, contratos com cláusulas duvidosas, práticas que violam regulamentações fiscais. Roberto ficou roxo. Ela não pode fazer acusações sem provas. Não são acusações, Roberto. São observações baseadas em documentos que você mesmo deixava espalhados. E sim, eu tenho provas. Durante todo esse tempo, fotografei tudo o que poderia ser relevante. Todo o material foi encaminhado previamente ao departamento de compliance para verificação interna. A bomba havia explodido. Maria sabia exatamente o que estava fazendo. Não era vingança pessoal. Era justiça profissional. Maria, disse o diretor-presidente, que soluções você proporia para esses problemas? E então ela brilhou. 15 minutos de apresentação impecável sobre reestruturação organizacional, otimização de processos, compliance regulatório e gestão de pessoas. Falou sobre liderança humanizada, sobre como tratar funcionários com respeito, aumenta a produtividade e reduz custos. A empresa não precisa demitir funcionários, ela concluiu. Precisa demitir práticas ruins de gestão. Quando terminou, a sala ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, o diretor-presidente começou a bater palmas. Brilhante, absolutamente brilhante. Roberto estava destruído. Não apenas havia sido exposto como gestor incompetente, mas havia sido superado pela pessoa que mais desprezou na vida. Maria, disse o diretor de RH, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que continuou trabalhando aqui depois da humilhação? Por que não foi embora? Maria olhou diretamente para Roberto antes de responder. Porque eu tinha uma promessa para cumprir. Uma promessa que fiz para mim mesma no dia em que fui humilhada. Prometi que ia voltar aqui formada, qualificada, e ia mostrar que competência não tem nada a ver com origem social. E conseguiu. Consegui.
Mas o mais importante não foi provar que Roberto estava errado. Foi provar que eu estava certa sobre mim mesma. A entrevista terminou com uma decisão unânime. Maria foi contratada como gerente geral, com salário 3 vezes superior ao que ganhava Roberto e com autoridade direta sobre ele. "Quando você pode começar?" perguntou o diretor-presidente. "Amanhã mesmo." "Ótimo. Roberto, você vai reportar diretamente a Maria a partir de agora." Roberto engoliu seco. "Entendido." Quando todos saíram da sala, Roberto se aproximou de Maria. "Maria, eu preciso pedir desculpas." "Precisa?" "Sim. O que eu fiz 8 anos atrás foi imperdoável. Eu estava errado, completamente errado." Maria o olhou por alguns segundos antes de responder. "Roberto, suas desculpas são aceitas. Mas não esqueça nunca desta lição. Nunca julgue uma pessoa pelo que ela é hoje, porque você não sabe o que ela pode se tornar amanhã." "Não vou esquecer." "E uma coisa mais importante. A partir de agora, todos os funcionários desta empresa, da faxina à diretoria, serão tratados com o mesmo respeito, porque eu aprendi que o valor de uma pessoa não está no cargo que ocupa, mas no caráter que demonstra." Naquela noite, Maria chegou em casa e encontrou Giovanna esperando na porta. "E então, chefe?" "Consegui, filha. Depois de 8 anos consegui." Giovanna abraçou a mãe com força. "Eu sempre soube que você conseguiria. Sabe qual é a melhor parte?" "Qual?" "Amanhã vou implementar um programa de educação continuada para todos os funcionários. Quem quiser estudar vai ter apoio da empresa. Porque se funcionou para mim, pode funcionar para qualquer pessoa que tenha sonhos e determinação." Era mais que uma vitória pessoal. Era o começo de uma transformação que beneficiaria centenas de pessoas. A faxineira havia se tornado chefe, e o mundo nunca mais seria o mesmo. 6 meses após assumir o cargo, Maria havia transformado completamente aquela empresa. Os resultados eram impressionantes. Produtividade aumentou 20%, rotatividade de funcionários caiu pela metade, e pela primeira vez em anos a empresa estava operando com lucro sólido. Mas a transformação mais significativa aconteceu na forma como as pessoas se tratavam. O programa de educação continuada que Maria implementou estava funcionando além das expectativas. Dezenas de funcionários voltaram a estudar, alguns terminando o ensino médio, outros fazendo faculdade. Dona Maria, disse seu José, o porteiro que trabalhava lá há 15 anos, queria agradecer pela oportunidade de estudar. Comecei o EJA semana passada. Que bom, seu José. Como está sendo? Difícil, não vou mentir. Mas lembro do exemplo da senhora. Se a senhora conseguiu, eu também consigo. Era isso que mais orgulhava Maria. Não era apenas sobre sua própria vitória. Era sobre abrir caminhos para outras pessoas sonharem. Roberto havia mudado completamente. Nos primeiros dias, estava visivelmente desconfortável reportando para quem antes desprezou. Mas aos poucos foi percebendo que Maria não estava ali para humilhá-lo. Estava ali para fazer a empresa crescer. Maria, posso conversar com você? Claro, Roberto. Senta aqui. Ele se sentou na frente da mesa dela. A mesma mesa onde antes assinava relatórios, sem se preocupar com as consequências. Quero te contar uma coisa que talvez você não saiba. Fala. Naquele dia que eu gritei com você na frente dos investidores, eu estava passando por um momento muito difícil na vida pessoal. Tinha acabado de descobrir que ia perder a casa por conta de dívidas. Maria o ouviu em silêncio. Não estou tentando me justificar. Ele continuou. Foi imperdoável o que eu fiz. Mas quero que entenda que eu descontei em você uma frustração que não tinha nada a ver com você. Roberto, posso te falar uma coisa? Claro. Pessoas feridas machucam outras pessoas. Isso é normal. Mas líderes de verdade não deixam seus problemas pessoais afetarem como tratam os outros. Você está certa. E quero aprender a ser um líder melhor. Então vamos trabalhar nisso juntos. E trabalharam. Maria implementou um programa de desenvolvimento de liderança para todos os gestores. Roberto foi um dos mais dedicados alunos. Aprendeu sobre inteligência emocional, comunicação respeitosa, gestão humanizada. A empresa se tornou referência no mercado. Outras organizações enviavam executivos para conhecer os métodos de gestão de Maria. Ela dava palestras em universidades, contando sua história e inspirando pessoas a nunca desistirem dos sonhos. Uma tarde,
Estava em seu escritório quando recebeu uma visita inesperada. Era a filha de um dos funcionários da limpeza. Dona Maria, meu nome é Ana. Minha mãe é a Dona Carmen, que trabalha aqui limpando os banheiros. Conheço sua mãe, mulher batalhadora. Em que posso ajudar? Ela me contou sua história. Como a senhora era faxineira e virou diretora. Queria saber se é verdade que qualquer pessoa pode conseguir. Maria sorriu. Vem cá, senta aqui do meu lado. A menina se sentou, olhando ao redor do escritório luxuoso com admiração. Quantos anos você tem? 12. Igual sua filha tinha quando a senhora começou a estudar. E o que você quer ser quando crescer? Médica. Quero ajudar pessoas doentes, mas minha mãe fala que gente como nós não consegue fazer faculdade de medicina. Maria sentiu o coração apertar. Era a mesma limitação que ela havia imposto a si mesma por anos. Ana, posso te contar um segredo? Pode. Há 8 anos eu também achava que gente como nós não podia sonhar alto. Até que alguém me humilhou tanto que eu decidi provar que estava errado. E conseguiu? Consegui. Mas sabe qual foi o segredo? Qual? Eu parei de me limitar. Parei de acreditar que existem sonhos para ricos e sonhos para pobres. Sonho é sonho. E toda pessoa tem direito de sonhar grande. Os olhos da menina brilharam. Ana, vou fazer um trato contigo. Se você se dedicar nos estudos, tirar boas notas, for uma boa filha para sua mãe, eu vou te ajudar a entrar na faculdade de medicina. Sério? Sério. Mas tem uma condição. Qual? Quando você for médica, vai prometer que vai ajudar outras meninas como você a realizarem seus sonhos. Prometo! A menina saiu do escritório radiante, correndo para contar para a mãe. Maria ficou ali sozinha, sorrindo. Era assim que se mudava o mundo. Uma pessoa de cada vez, um sonho de cada vez. Naquela noite, em casa, contou para Giovanna sobre a conversa com Ana. Mãe, você percebe o que aconteceu? Como assim? Você se tornou para essa menina o que aquele professor da faculdade foi para você. Alguém que acredita no potencial dela. Maria nunca havia pensado nisso dessa forma. Era verdade. A corrente de inspiração continuava. Filha, posso te fazer uma pergunta? Sempre pode. Você se orgulha de mim? Giovanna olhou para a mãe com seriedade. Mãe, desde pequena eu me orgulho de você. Mas não porque você virou diretora de empresa. Por que então? Porque você nunca desistiu. Porque mesmo quando todo mundo duvidou, você acreditou em si mesma. Porque você me ensinou que não importa onde a gente nasce, importa onde a gente quer chegar. As duas se abraçaram. E Maria percebeu que havia conquistado algo muito maior que um cargo executivo. Havia conquistado o respeito da filha e de si mesma. No final daquela semana, a empresa organizou uma confraternização. Todos os funcionários estavam presentes, desde o pessoal da limpeza até os diretores. Era uma cena impensável 8 anos atrás. Maria foi chamada para fazer um discurso. Pessoal, quero agradecer cada um de vocês pela confiança, mas principalmente quero dividir uma lição que aprendi nesses anos todos. A sala ficou em silêncio. Durante muito tempo eu acreditei que existem pessoas importantes e pessoas sem importância. Pessoas que nasceram para mandar e pessoas que nasceram para obedecer. Hoje sei que isso é mentira. Alguns funcionários da limpeza se emocionaram. Toda pessoa tem valor. Toda pessoa tem potencial. Toda pessoa merece respeito. E quando criamos um ambiente onde isso é verdade, todo mundo cresce junto. Os aplausos foram longos e sinceros. Depois da festa, Roberto se aproximou dela. Maria, posso falar uma última coisa? Claro. Obrigado por me ensinar que ser líder não é se sentir superior aos outros. É ajudar os outros a descobrirem o melhor de si mesmos. Maria sorriu. Obrigado por aprender. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou um bilhete de Giovanna na mesa da cozinha. Mãe, hoje uma colega da escola me perguntou qual era a profissão da minha mãe. Eu respondi, minha mãe é diretora de empresa, mas antes de tudo, ela é uma mulher que nunca desistiu de sonhar. Te amo mais que tudo, Giovanna. Maria segurou o bilhete e chorou. Não de tristeza, mas de realização completa. 8 anos depois daquele dia terrível na sala de reuniões, ela havia provado que Roberto estava errado. Mas mais importante que isso, havia provado que ela sempre esteve certa sobre si mesma. A faxineira não havia apenas virado chefe.
Havia se tornado líder, exemplo, inspiração. E essa é uma lição que nunca se esquece. Nunca julgue uma pessoa pelo que ela é hoje, porque você não sabe o que ela pode se tornar amanhã. Fim da história.